Boa noite a todas, a todos, a todes que estão acompanhando a gente. Já tem vários boa noites que estão aqui nos comentários. Sejam todos aí bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Lucelena Marasco, boa noite. Boa noite, Rosângela Matos. Boa noite, Marco Antônio Damasio. Boa noite. A gente que agradece vocês estarem aqui. Boa noite, Wagner. Boa noite, Jurema Rodrigues. Boa noite, dá um beijo, tá? Uma amiga da Leide, provavelmente, que já está por aqui. Boa noite, Thalita, que sempre acompanha o canal. Sejam todos aí, que sejam todos abraçados aí nessa noite. Aqui eu estou numa noite que é um pouco fria, então sintam um calorzinho aí do abraço. Pessoal, a gente está... Esses 3 primeiros minutos, né, o YouTube ele vai avisar as pessoas que clicaram no sininho que a live começou. Então, eu fico aqui vendo os boa noites. Se vocês quiserem falar a cidade que vocês estão falando, eu posso ir esperando aqui a galera chegar. Boa noite, Eurico. Boa noite. Hoje a gente vai ter um tema, né, que geralmente eu faço as resenhas da psicoterapia corporal, dos temas do corpo, e hoje a gente vai estar com um tema que tem uma interface, né, com a psicologia analítica, com a psicologia transpessoal, que é esse conceito de ânimos e ânima. Né? A gente vai falar sobre esse livro, a resenha de hoje é sobre ânimos e ânima, que é um livro da Emma Jung, que vai ser comentado pela nossa colega, a Leide Rezende. Bem, vou ler um pouco aqui do currículo dela, antes dela chegar. Bem, a Leide Cristina Rezende, ela é psicóloga, ela é diretora e cofundadora em 2003 do Instituto Humanitatis de Formação em Psicologia Transpessoal, especialista em psicologia transpessoal, tem formação em psicologia analítica junguiana, constelação familiar, EFT, atendimento clínico a adolescentes, adultos e casais e facilitadora de círculo de mulheres há 23 anos. Então, ela tem bastante experiência nesse tema. A gente vai, então, aqui receber a nossa amiga Leide. Leide, seja bem-vinda. Obrigada, Jovi. Que delícia estar aqui nesse friozinho, né? E falando desse tema que a gente gosta. E falar desse tema que eu amo tanto, que não esgota nunca. Muito bom, muito bom. Leide, gostaria de agradecer você pela a sua generosidade de vir compartilhar aqui com a gente, né, os seus conhecimentos. Eu conheço a Leide já há alguns anos, né, e é uma alegria sempre poder compartilhar e encontrar pessoas como a Leide que estão dispostas a compartilhar o conhecimento, não segurar, né, nesse momento que a gente está atravessando um momento de toda a humanidade, né, que a gente precisa de apoio, de estabelecer redes de apoio, de saber com quem a gente pode contar, a gente ter essa amizade, essa parceria, e você é muito bem-vinda aqui no canal, tá bom? Leide, eu faço uma pergunta geralmente para as pessoas, que é como que o livro chegou para você? Como que esse tema, né, do ânimos e ânima chegou para a Leide? Que momento da sua vida? O que te fez seu olho brilhar para ir para esse caminho da transpessoal? A gente pode começar por isso aí. Ok. Bom, eu também quero agradecer você, né, Jovi, pela oportunidade, porque, como você disse, a gente está num momento tão carente, né, dessa partilha, mesmo sendo à distância, né, nesse online, que está nos salvando de alguma forma, nos aproximando. É muito, muito importante para a gente poder compartilhar temas que fazem com que a gente reflita profundamente como que nós, inclusive, estamos utilizando, no caso aqui, os nossos arquétipos, o nosso inconsciente, para dar conta de tanta demanda, que eu diria emocional, né? Se a gente não tiver com esse emocional muito bem trabalhado, muito bem equilibrado, muito bem compensado pelos nossos opostos, que a gente já vai falar daqui a pouco, opostos complementares, eu diria que tudo fica muito mais difícil, né? Então, voltando aí à sua pergunta, eu fui despertada, vamos dizer, para o caminho da psicologia quando eu estava no colegial, que eu jurava que eu ia fazer medicina, mas tive uma aula com um professor maravilhoso de filosofia,
ele dava literatura para a gente, e ele me apresentou Freud e Jung. Imagina, 15 anos eu tinha na época. E eu falei, uau, é isso que eu quero para a minha vida. Que medicina que nada, adoro a medicina, mas acho que eu gosto mais desse psiquismo que ele estava falando. E assim fui, né? Prestei o vestibular, vim para Campinas, eu era de Bauru, caí na PUC, e a PUC, ainda naquela ocasião, assim, com uma abertura maior, talvez, né? A gente tinha professores bem abertos, embora a linha de atuação maior era a psicanálise e a comportamental, mas também tive uma outra professora que aí apresentou Jung com toda a propriedade. Eu lembro, Jovi, que a gente ficava assim, sem piscar com ela falando, porque ela trazia a teoria da personalidade sobre várias abordagens. Quando ela chegou em Jung, ela começou a falar inconsciente coletivo, arquétipos, ânima, ânimos, alma. Eu falei, nossa, é isso, meu olho brilhou, como você disse. Essa é a minha psicologia. Mal sabia eu, né, que eu ia andar aí depois para um universo bem mais, vamos dizer, mais amplo, inclusive até chegar à transpessoal, e descobrir na transpessoal que ele foi o mentor máximo, ele foi vamos dizer, o avô da transpessoal, porque aí depois vieram, né, as outras abordagens, estudamos um pouco de Reich, tudo aquilo que você já sabe que na faculdade a gente vai pincelando muita coisa. Enfim, quanto mais eu lia Jung, mais eu me apaixonava, mais o meu coração ficava acalantado, sabe? Ele é como se ele trouxesse assim como se ele desvelasse mesmo o inconsciente, né? Ele abrisse a cortina para que a gente pudesse olhar para um universo que ainda estava restrito no individual, por Freud, né? Muito bem estudado. Depois vem o Reich, que você domina, depois veio Lowe, etc., que é a psicologia corporal, mas a alma tinha sido meio perdida e afastada da psicologia. Eu sentia assim, sabe? Era só comportamento, era só isso e aquilo, e não se falava naquele inconsciente povoado, né, por tanta preciosidade. Então, foi assim. Aí, depois eu fui fazer a minha especialidade, ainda não era especialidade, né, foi um curso de formação na Unicamp, com o professor Joel Aleixo, que é um junguiano, e assim foi, não parei mais. Depois fui estudando muito por minha conta, porque eu adoro pegar livro e devorar, acho que a gente tem essa síndrome, né? Que bom que tem essa síndrome. E depois cheguei na transpessoal, né, Jovi? Aí a transpessoal abriu ainda mais esse leque. Aí ela trouxe as tradições de sabedoria da humanidade, ela trouxe o yoga, entre outras, entre a meditação, o yoga, e aí tudo ia se encaixando, tudo ia se completando. Até que, para chegar no tema de hoje, né, nesse livro, inclusive, esse livro surgiu para mim, na época, acho que logo quando eu estava estudando um pouco, nessa especialização aí, nesse curso de formação que eu fiz na Unicamp. E aí o Joel passava aquelas bibliografias enormes, a gente ia lendo tudo, estudando, fazendo grupo de estudo, enfim. Mas me deu o clique, a questão do feminino em especial, né, dos arquétipos, quando eu comecei a estudar, pasme você, o tarô de Jung e o tarô, tem um livro. Sim. Incrível. E aí, foi o primeiro livro que eu li sobre o Jung. Uma amiga minha tinha, ela falou, olha, tem esse livro aqui, Jung e o Tarô. Falei, deixa eu pegar esse livro. Nossa, achei muito legal. Maravilhoso, Eu tinha muito 20 anos, profundo. achei muito bom. Exato, porque fala ali da jornada do herói, né? Nada isso. Da heroína, enfim. Então, foi mais ou menos por aí. Só que teve um detalhe. Hoje não, já há bastante tempo, olhando para trás, quando eu estava na transpessoal, quando eu estava fazendo a minha formação, eu fiz uma amizade com a Mani, que foi quem fundou o Humanitatis comigo na ocasião. Nós descobrimos, num papo daqueles de coffee break, de voltar para casa junto e tal, que a gente amava a religião da deusa, que Jung já falava da grande mãe, do arquétipo, né, da totalidade da psique, da grande mãe, enfim. E aí a gente falou, nossa, nós precisamos aprofundar nesse tema. E foi aí que eu comecei, então, a mergulhar mais e me aprofundar
no estudo dos arquétipos, especialmente da ânima e ânimos. E veio tudo à tona, e foi surgindo. Até chegarmos num livro que se chama, né, A Deusa Interior, que falava, então, dessa totalidade do feminino, da psique feminina, que é diferente da masculina, embora a gente ache que a gente, né, somos seres, gêneros, né, diferentes, mas também temos uma psicologia diferente. E agora a gente vai entender por que quando a gente vê ânimos e ânima. E aí, Jovi, foi uau, né, de novo. Precisamos levar esse conhecimento para mais mulheres. Foi quando a gente iniciou, nós fizemos o nosso TCC em cima dos arquétipos das deusas mitológicas gregas, e começamos a estudar Jung através da Jean Shinoda Bolen, que lançou, naquela ocasião, o livro As Deusas e a Mulher. Então, tudo foi assim, sabe? Foi casando, aquela sincronicidade absurda. Eu entrava no Elo Místico, que era uma livraria bem antiga aqui, que a gente só achava esses títulos, né? E eu ficava ainda horas existe, lá. Ainda existe. Ainda existe, mas assim, naquela época a gente tinha esse hábito de ir lá e começar a fuçar nas prateleiras o que tinha de novo. Hoje você dá um clique na internet, enfim. Bom, mas enfim, a minha história com Jung foi se aprofundando desta forma. E eu foquei mesmo mais no trabalho com o feminino e no curso de formação em psicologia transpessoal, dentro dessa proposta de trazer, então, o conhecimento com a base na psicologia analítica de Jung, porque ele é o mentor máximo, como eu disse, mas também estudando os outros mapas da consciência através de outros autores, tá? Então, agora acho que a gente pode ir focando mais um pouquinho aqui na nossa proposta, né? Depois dessa jornadinha aí da tia Leide. Olha, eu me formei com 22, 23, aí fiquei um pouco afastada, fui ser mãe, fui viver o arquétipo da maternidade da mãe, né? Tive 3 homens, detalhe, eu preciso falar isso, tive 3 filhos homens, e eu com ânimos, que você me conhece muito bem, muito, né, muito forte, sempre, de realizar, e vamos lá, e pensa, e faz, e não sei o quê. Tem um dia que eu falei, gente, eu preciso mergulhar nesse universo do feminino, porque senão eu corro um sério risco. Eu vou virar, né, uma mulher meio homem, nada contra, mas eu estava muito nesse logos, nessa coisa da realização, que é do ânimos, né, que é a minha contraparte aqui. Oi? Oi, estou aqui. Tá. Então, Jovi, se você quiser, a gente já pode estar entrando, então, nessa reflexão. Imagens, você trouxe algumas imagens, né? Eu trouxe algumas imagens para que a gente possa até retomar em termos eu sou professora também, então eu gosto dessa coisa da didática, do contexto, das definições, eu gosto disso, né? Eu acho que é importante ótimo. a gente estar fazendo. Vou colocar. Tem muitas boas noites aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite do Rio de Janeiro, Luciana Aquino, Adriana, David, Thalita, o Alisson. O Alisson, você conhece o Alisson, viu do texto dele, que é um texto ótimo, né? Ai, Alisson, querido, eu adoro você sem te conhecer. Muito bom. O César, cadê o César? Opa, vamos ver que a Adriana, Vanessa, o César. Vanessa. Tudo aluno, querido. São seus fãs, ó. Mônica, tudo bem, Mônica? A Lília, a Lília é uma querida. A Ida. Oi, Ida, boa noite. Muito bom, gente. Agora a gente vai ver umas imagens que a Leide trouxe para ilustrar um pouco a fala dela. O PowerPoint, eu não consigo colocar ele como inteiro, mas eu vou passando. Qualquer coisa, Leide, se não estiver passando, você me avisa, tá? Então, a primeira... Não, tá passando. Isso, a primeira imagem que você trouxe é essa daqui. E eu gosto muito da questão das imagens, né? Todo junguiano ama a imagem, ama símbolos, porque as imagens falam por si e vão direto para o inconsciente, né? Então, essa é a abertura, eu gostei muito dessa imagem, que mostra muito isso, esses pares complementares que a gente chama
de arquétipos, né, do feminino e do masculino, e que estão velados, desde que você não abra a cortina e o véu do inconsciente, eles ficam ali, prontos para... Prontos não, porque na realidade a gente vai ver que eles já atuam, mas eu digo, quando a gente vai olhando com mais cuidado, com mais critério, através de um autoconhecimento mais profundo, nós vamos entendendo essa linguagem dele, né, deles, dos arquétipos. Então, acho que pode passar para outra já, Jovi? E eu trouxe esse slide aqui, porque, assim, embora a gente fale de inconsciente, a gente, quem não é, vamos dizer, da área psi aí, ou até de outras áreas mesmo, que já até conhecem, é legal a gente entender que nesse grande inconsciente, que Freud postulou muito bem, né, o inconsciente pessoal, porque ele não foi para o coletivo, quem vai é Jung, a gente sabe que ele tem uma riqueza infinita de conteúdos, né, que estão armazenados. Então, mais ou menos, é como se a gente olhasse para essa imagem aí, a gente se vê, mas não se vê. É o inconsciente que se revela, eu achei que essa imagem simboliza muito o inconsciente, né? Como sendo, então, essa fonte secreta, esse grande repositório de muitas forças ocultas, de muitos arquétipos, como descobre Jung, e que influencia o tempo todo o nosso modo de ser. Então, a gente acha que, às vezes, o inconsciente está lá, está reprimido, tudo aquilo que a gente não tem ainda acesso, não tem consciência, não veio para a luz da consciência, está lá, deixa ele lá, ele está lá, não vou mexer. Só que mal sabemos, né, na realidade, o quanto toda essa pulsão, todas essas forças, essas potências estão determinando a nossa ação no mundo. E é nisso que eu quero focar com a questão, especialmente, né, desses dois lindos arquétipos aí, ok? Pode passar, então, Jovi. Bom, então, veja, só lembrando um pouquinho a etimologia da palavra, né, arqué vem de arcaico, daquilo que é relíquia, que está guardado, que nós só podemos entendê-los, isso é maravilhoso, através da experiência. Você pode ler o conceito, você pode ver as definições, quais são as características dos arquétipos, mas quando você vivencia essa força e essa potência, você entende de verdade o que é um arquétipo. Ele está no inconsciente pessoal e também no coletivo. E Jung, para diferenciar o que é meu do que é o coletivo, porque a gente está falando de um banco de dados que já é da experiência humana, ele chamou de imagens primordiais, né? Porque nós temos muitas experiências que estão já, vamos dizer, condensadas e que se manifestam como arquétipos também pessoais, só que as imagens primordiais são as grandes forças de verdade que atuam e, às vezes, até potencializa um traço seu de personalidade, por exemplo, né? Então, a gente tem vários, olha aí, o herói, heroína, o mago, a bruxa, o pai, mãe, criança, o velho sábio, e ânima e ânimos, que é o nosso tema de hoje. Pode passar. Bom, então vamos lá, vamos entender, porque, assim, existe alguns equívocos e algumas pessoas que ainda não entenderam propriamente, né, o que seja o ânimo e a ânimos, embora ele esteja bastante difundido, né, Jovi? Por exemplo, todo homem, né, tem uma contraparte dentro de si, que é o oposto complementar, que a gente chama de ânima. Jung descobre isso e ele postula isso com muita propriedade, até no livro dele de Sonhos, Memórias e Reflexões, entre outros. E o ânimo seria, então, também a contraparte na psique da mulher. Então, vamos entender bem isso, porque é muito interessante. A gente faz um pouco de confusão com essa questão de gênero, né, e de princípio. Então, veja, a mulher por si, vou começar pela mulher,
ela já vive a feminilidade dela por ela estar no corpo, né, vamos dizer, de mulher, por ela ter hormônios femininos, mas mesmo assim, no nível biológico, por exemplo, nós temos um pouco desta bioquímica masculina que nos faz esse complemento. Ora, se no nível biológico nós já temos esse par complementar, no psiquismo idem. Então, a gente vivencia como mulher um aspecto que podemos chamar de logos, podemos chamar de pensamento, é o que orienta toda a nossa ação no mundo. A mulher tem o ânimos, que é essa contraparte complementar, que orienta a nossa ação no mundo. E depois eu vou falar um pouquinho desse desenvolvimento, que é muito legal. Eu vou mostrar aqui o livrinho, né? Dá para ver? Dá, né? O livro da Emma. Eu consigo só ver o PowerPoint, mas eu acredito que se você direcionar na sua tela, você vê. Eu acho que sim, aqui para minha tela aparece. Bom, enfim, meu querido, vamos voltar. E para o homem, então, ele tem esta contraparte feminina dentro do seu psiquismo que se chama ânima. Bom, é muito importante, Jovi, a gente, e todos vocês, né, a gente entender. O Magaldi fala com brilhantismo isso, ele é um junguiano do IGEP, né? E ele fala assim, olha, quer você tenha consciência ou não, quer você queira ou não, quer você saiba ou não, né? Nem queira, né? Esses arquétipos, eles se tornam, como Jung chama, complexos funcionais. Eles têm uma temática. Então, o ânimos, voltando um pouquinho, ele tem como característica e tema a ação no mundo, o pensamento racional, lógico, a capacidade de realização muito forte, porque assim é o princípio masculino. E a ânima, por sua vez, que é a contraparte do masculino, ela tem o quê? A sensibilidade, a receptividade, a amorosidade, o acolhimento, são princípios complementares. Então, cada par de opostos estão na tentativa de nos, como a palavra diz, trazer aquilo que nos falta. Olha que interessante. A mulher necessita desse impulso de ação no mundo mais efetivo. E interessante que ele fala uma coisa também, se a gente for pensar, e a Emma também fala disso, só que ela está falando disso em 1900 e início do século passado, né? Que a mulher já trazia também apesar do contexto histórico e social da época, ela já trazia esse anseio por esta ação também. Ela própria, a mulher de Jung, era uma mulher extremamente ativa, teve 5 filhos, e não era só a mulher do Jung, como ela é acostumada a chamar, né? Como as mulheres ficam sempre um pouco atrás, assim. Ela tinha um papel brilhante na sociedade da psicologia do Jung, e de Freud também. Ela transitava no meio daqueles gênios lá do psiquismo com brilhantismo. Então, ela própria dizia, a mulher já está nesse movimento, ela já precisa integrar melhor este ânimo, porque ela já traz dentro dela essa potência de realizar também. E hoje a gente já vê isso muito mais, né, vamos dizer, adiantado e também com muitos conflitos, porque onde também tem evolução, também tem conflito, se você não trabalha esses arquétipos, né? Bom, o que mais que eu preciso falar aqui? Só um minutinho. Eu tenho que pergunta aqui. Pode até que seja um pouco do caminho. Eu trabalhei bastante, eu trabalho, né, nos grupos que eu desenvolvo da corposofia, é uma coisa que veio do meu orientador do doutorado, Adilson Nascimento, que é um professor muito querido, que estuda o Jung desde 99, e ele repete às vezes, fala, olha, a gente tem que compreender isso, a gente não possui complexo, o complexo que nos possui. Então, nesse sentido, conhecer a nossa mitologia pessoal, né, saber as imagens que nos habitam e as imagens que nos amparam, né, uma pergunta que ele faz é, quando você não se suporta, o que te suporta? Né, quais as imagens que compõem o seu repertório de imagens, né?
E aí é muito ligado ao que é a proposta da psicanálise, trazer o inconsciente para a consciência, esse Claro. movimento de ficar consciente das imagens, dos complexos, né? Eu acho que é interessante esse complexo funcional que se comporta de forma compensatória à personalidade externa. Então, ele fica ali tentando fazer uma regulação da psique, né? Exatamente. Ele existe porque é isso que você falou, é importantíssimo, acho que vai estar até no outro slide. Quando nós não integramos esse arquétipo, Jovi, ele nos possui. Então, você passa a trabalhar, vamos dizer, no negativo dele, porque ele acaba te possuindo. De verdade, você não tem mais domínio sobre ele, né? Então, são formas dele se manifestar. Ele está ali, batendo na porta. Ele está ali porque ele está orientando a sua vida de forma a você integrar. E a gente só vai chegar, nós vamos ver isso no final, mas já dando uma pincelada, a gente só vai chegar no self, que é a proposta da psicologia junguiana, o self é o si mesmo, né? É o ser inteiro, se nós integrarmos esses dois arquétipos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Acho que pode passar. Bom, então vamos lá. Uma coisa que eu achei muito legal, né, que a Emma Jung traz, e eu até coloquei assim esse slide para eu lembrar, olha o que nós acabamos de falar, né? Esses arquétipos, eles se comportam ativamente, estou até lendo porque é muito importante isso, na vida individual, mais ou menos como um estranho, às vezes prestativo, mas às vezes também incômodo e até mesmo destrutivo, criando realidades psíquicas que você fala, meu Deus, eu não sei nem por que eu fiz ou falei isso. Quem aqui já não se... Interessantíssimo. Quem Fazendo uma ponte, né, com o trabalho do Reich, é quando você identifica, você percebe a tensão, você percebe a couraça, percebe o padrão, de repente você fala, meu Deus, eu estou fazendo isso de novo, mas o que aconteceu aqui? E esse estranhamento, você trouxe palavras tão filosóficas que o arqué é a origem, né, para a filosofia, de onde veio. E esse estranhamento, ele me busca a entrega para a origem. A gente está vivendo agora, Leide, uma coisa muito interessante, que é pessoas que vão para uma espiritualidade desenraizada e experimentam o infinito agônico, ou pessoas que estão completamente chafudadas na finitude do coronavírus e da morte e também experimentam a agonia. E é interessante pensar na arqué, porque gono é gênese. A experiência da agonia é a experiência de não ter origem. De onde eu vim? De onde eu vim? E a gente está imerso numa pandemia que tem esse tema, né? Uma agonia. Então, recuperar esse movimento, eu achei legal trazer você, recuperar essas imagens que compõem o nosso repertório, como essas imagens também podem dar suporte nessa agonia, nesse infinito agônico ou no finito agônico, para essa espiritualidade ficar enraizada. Muito bom, muito bem lembrado. Então, está tudo dentro dessa proposta aqui, olha que incrível que ela fala, né? Então, legal. É como se esses arquétipos, eles tivessem como que eu posso dizer? Uma jornada, né? Uma jornada de desenvolvimento. Ele vem lá com a potência, com a força do arcaico, que é a origem, né? Que é onde nós nos empoderamos, nos tomamos força, enfim, por isso está aqui o nível da força, que nos leva ao ato, né, que a gente age, através do verbo, do logos, do pensamento, que traz sentido para chegar, no sentido e na vontade. A vontade é a realização da alma. Eu achei tão incrível essa descrição dela, né, essa reflexão dela, porque, veja, o ânimos e a ânima são forças, são arquétipos que estão aí nos impulsionando. Se você não elabora, se você não trabalha, como você mesmo disse, do primitivo para o sutil, vamos dizer, né, do arcaico que está ali na potência, e você não vai sutilizando, não faz isso de uma forma gradual, consistente, com grounding, como diz, né, vocês aí na bioenergética, você pode pirar, inclusive, né? E aí, para quê, eu diria, né? Para que entrar nesta agonia? Para que entrar nesse movimento que, de alguma forma,
não contribui, não agrega, não colabora, e você fica, então, tragado, né, dominado por essas forças, por essas imagens, nos sonhos eles se manifestam muito assim. Quando a gente tem muitos pesadelos, né, quando a gente tem ali, pode ter certeza, é algo que não está sendo realizado, é algo que está ali batendo na porta e nós não estamos abrindo a porta. Então, o pesadelo vem e pode ver os temas dos pesadelos. Eu trabalho muito com sonho, né? Então, eu ensino uma técnica lá no curso de transpessoal que os alunos amam, que se chama psicodrama dos sonhos, que a gente pega um fragmento de sonho e dá voz para esse fragmento, e completa esse fragmento, e a gente vai chegar justamente nesses complexos. Quais são os medos que estão ali por baixo, né? Bom, então, só fazendo agora uma descrição aqui, por exemplo, né, o ânimos, ele aparece como figuras do herói, o ídolo, o salvador, o líder espiritual. Então, dentro desta proposta de desenvolvimento do próprio arquétipo, da vivência e da experiência do próprio arquétipo dentro de nós temos que saber que ele vai sair daqui para chegar ali. Nós temos que ter uma direção dessa psique, né? Que está ali o self, que é a totalidade, e nós nos fragmentos, nos pequenos fragmentos que temos que reunir para fazer com que essa personalidade seja guiada por esse self. Mas como? Só integrando tudo isso, porque senão a gente vai viver eternamente no fragmento e na projeção, né? Quando eu vou buscar, então, por exemplo, uma mulher, vou dar um exemplo mais de mulher, que é o que mais eu trabalho, mas os homens a gente também vê isso, né? Quando a mulher não integra ou não vivencia esse ânimos, ela vai projetar no homem que ela vai se envolver, que ela vai se apaixonar, que ela vai se encantar. E é óbvio que isso não vai dar certo, né? A gente já sabe, porque o homem tem que dar conta da ânima dele, não é do ânimos não vivenciado da mulher que o escolheu, não é verdade? Bom, então, só lembrando mais alguma coisa, olha, da ânima, então, a heroína, a líder, ativa, corajosa, a guia espiritual. Normalmente, como eu tinha dito lá atrás, as mulheres, elas já vêm com uma certa, vamos dizer, não é facilidade a palavra, mas seria assim, como ela vivencia muito mais vários papéis, né, eu acho que é muito isso, ela de alguma forma já vem também com um ânimos um pouquinho mais facilitado, não quer dizer que esteja tudo bem, tudo ok, mas ela perpassa por aí, porque a mulher ela vem com muitas funções e muitos papéis, né? O homem já é uma coisa mais focada, mais é o trabalho, é a família, são os filhos, é a carreira, e a mulher não, a mulher, né, é tico-tico no fubá o dia inteiro e vai ter mulher polvo, com cinco braços, fazendo um monte de atividade. Bom, o primeiro receptáculo, então, que a gente pode chamar, né, de ânimas, é a mãe. Não tem nem que ver, tanto para o homem quanto para a mulher. Claro que depois isto vai ser, né, transposto para outras figuras, para outros relacionamentos. Conforme ele vai saindo ali dos 3, 4, 5 aninhos, tal, ele já vai começando, né, tanto a menina quanto buscar essa vivência, essa experiência em outras figuras que vão trazer esta imagem também. Só lá na frente é que eles vão romper com tudo isso e vão querer ter a própria experiência de vida, rompendo com pai e mãe, né? Mas essa é uma longa história. Pode passar, Jovi. Tem alguma pergunta, alguma coisa aí, por aí? Eu posso até ver, posso ver. Vou fechar aqui e vou dar uma olhada aqui no nosso pessoal aqui que está acompanhando. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Aí a Alisson comentou, que legal essa conexão, Leite, muito bom te ouvir, um abraço. Que Silvana, lindo. Cheguei, a Silvana, eu acho que a Silvana foi... A Silvana fez a bioenergética. Ela fez o módulo de bioenergética comigo e foi fazer a Sumbab depois, né?
Gostou da bioenergética? Amor. Muito A linda. Pater, a Cris Pater. Boa A noite, Cris, Cris. oi. Lembrei dela também. Lucelena. Bom, até agora não temos pergunta, mas, pessoal, Ok. se vocês podem fazer perguntas, né, conexões que vocês estão fazendo, perguntas ligadas à realidade de vocês, não quer dizer que a gente vai saber tudo, né? Vocês podem Claro. projetar o ânimos guia espiritual na gente, mas a gente não é, né? Não, mas a não gente é. pode pesquisar, né? Muito menos mestra, né? Não é? Pelo amor. Ai, já projeta mestra, já... Então, Ai, ai. Vamos voltar, Jovi, então? vamos Oi. voltar, porque é legal que vem agora, né? A gente está indo Maravilha, numa compreensão. maravilha. Opa, teve alguém que fez um comentário aqui. Quem foi? Vanessa Scalise. Hum. Super técnica, me ajudou a mudar muita coisa na vida. Acho que ela está falando do transpessoal, você falou Do das psicodrama técnicas. dos sonhos. Psicodrama dos sonhos, olha que legal. E a Silvana, uma bioenergética. A Silvana, eu também. Então, a gente tem isso em comum, né? Vamos lá. Aí a gente vai abrir aqui de novo a janelinha. A gente está no 6. Isso, desafio. Ir além das identificações e projeções. Bom, aqui o bicho pega, né? Porque a gente falou tudo de lindo, vamos lá, nós temos, então, essas potências, nós temos esses pares complementares, que estão aí sempre, né, para nos ajudar, nos auxiliar, só que qual que é o grande desafio, né? Então, a gente estava até conversando, né, Jovi, o que mais eu atendo, você também, que é um terapeuta, quais são as grandes queixas? É justamente, né, perpassam por esse desafio interno, né? Desafio de se olhar, de se ver, de sair da projeção, porque mal sabemos o que é uma projeção, aquilo que a gente estava dizendo, quando o arquétipo toma conta, ele submete, e você jura que é, né? Não sei de onde veio essa força, não sei por que eu falei isso, não sei por que eu espero aquilo. Então, o que a gente vê, né? Quando a integração não acontece dessa forma equilibrada que deveria, nós podemos encontrar, por exemplo, mulheres super enérgicas, até brutais, inescrupulosas, e o mesmo com homens, né? Homens maquiavélicos, brutais, preconceituosos, irritativos, agressivos, tudo isso comece a olhar, porque ali dentro tem alguma coisa em descompensação. Por exemplo, no homem, né, uma ânima bem integrada, bem vivenciada, bem experienciada, é um homem que já se abriu para as questões, por exemplo, como está aqui embaixo, um homem mais sensível, que está aí olhando para as questões da natureza, que está muito parceiro na educação, na criação dos filhos. Então, nós estamos fazendo hoje uma leitura, apesar de, ao homem, como eu disse, ser muito mais desafiador pela própria pressão social, né, cultural, enfim, eles estão conseguindo fazer essa integração, porque talvez a própria mulher, né, a própria ânima dele, no caso, está empurrando para que isso aconteça, para que essa sensibilidade venha de uma forma mais tranquila, mais suave, mais leve. Então, chorar, aquela história toda que a gente já sabe, o se permitir chorar, se permitir ser frágil, pedir ajuda, não tira a masculinidade de homem nenhum, né? Então, nós estamos tendo esse desafio agora, olhando, parece que quanto mais a gente caminha, tem hora, né, Jovi, que a gente discute isso, fala, reflete, como tem opostos acontecendo. Ao mesmo tempo, tem uma força puxando para um arcaico aí, para o patriarcado de 6.000 anos atrás, que ainda é uma sombra na nossa cultura, na nossa vida, né? Então, cabe a nós, educadores, terapeutas, pessoas que nem trabalham nessas áreas, vamos dizer, mas no autoconhecimento, não tem saída. Ou você se dá conta e se livra da projeção que você percebe que está jogando para o outro o seu anseio, o seu desejo, querendo mudar o outro o tempo inteiro,
Isso é falta de respeito, no mínimo, mas, porém, não foi assim que nós aprendemos. Quando a gente está projetando o nosso ânimo, por exemplo, as mulheres, no herói lá fora, significa o quê? Significa que, de alguma forma, ela não reconhece o herói que ela tem dentro, a heroína que ela tem dentro. Então, é muito comum a gente ficar, né, na síndrome da bela adormecida, a gente já sabe disso, esperando o herói, o cavaleiro vir nos despertar, nos acordar, nos salvar. Nos salvar de quem? Né? Da nossa procrastinação, da nossa falta de coragem. O homem ele pode estar parceiro, porque ele tem uma ânima muito querida ali dentro dele também, muito integrada, que vai respeitar o seu anseio, o seu desejo, a sua necessidade de autorrealização. Então, percebe que o casal perfeito, que não existe, mas vamos pensar muito próximo dessa parceria bem-sucedida, é aquele que ambos já se olharam, já se visitaram, já se perceberam, e abre o diálogo, e abre a partilha, e abre para falar, eu te ajudo e você me ajuda, porque nem eu vou dar conta de ser o que você espera de mim, e vice-versa. E aí está o conflito. Só que até a gente perceber isso, né, Jovi, o caos já está instaurado na relação. Tá certo? Isso aqui é muito constatado na clínica. Muitas vezes, quando eu entro, eu tenho que fazer intervenções de chamar o parceiro, eu ajo muito assim, eu gosto disso, de chamar, por exemplo, quando está numa crise, né, separa, ou racha, ou fica, ou vai, enfim, vamos ouvir qual é o grito de cada arquétipo aí dentro e quais são as projeções, tá certo? E aí sim a gente pode fazer de novo esse diálogo, onde cada um ali vai se ouvir primeiro, identificar em si o que está faltando e o que está projetando, e o outro acolher isso, não como uma desordem, vamos dizer assim, mas como uma oportunidade de refazer a relação. Isso é possível, mas os dois têm que estar abertos, né? E quando você não tem nem vamos dizer, nem a percepção do que isso está acontecendo, é o que eu falo, normalmente quando a crise se estabelece, se instaura na relação, é porque já houve toda essa guerra, e ninguém percebeu. Acham que é só os egos ali, né? E na realidade mas eu estou dizendo, por que antes, né, não deu um passinho para trás e não olhou com um certo distanciamento, uma certa autorreflexão, sem despejar só no outro a responsabilidade, que é o que acontece, um fica acusando o outro. Briga de ânimos não integrado com ânima que também não foi olhada. Nós estamos terminando, tá? Estamos aonde agora? No 7? Está no 6. Pode ir para o 7? Pode, meu bem, pode. Ótimo. Bom, já falei um pouco disso, agora olha aí. Onde que está o conflito? Acabei de dizer, entre a imagem e a pessoa. A imagem, vamos entender esse arquétipo, né, que está ali dentro, que é uma imagem. A pessoa não sabe definir mais, não sabe distinguir, desculpa, o que é a imagem do que a pessoa. Então, veja, vou dar um exemplo, que eu já dei, mas vou reiterar. Eu me apaixono por um homem que, em princípio, é a solução dos meus problemas. Não tinha aquela música? Moreno alto, bonito, sensual, talvez eu seja a solução dos seus problemas? Tipo isso. E a mulher fica enlouquecida, perde o juízo, se estabelece um caos e se joga nessa relação, e ele também adora e vai. Aí começam-se a convivência, né? As trocas. O que acontece? Brigas. Começam as brigas, você não era assim quando eu te conheci, o que está vendo, o que está acontecendo? Simplesmente a pessoa não é aquela imagem idealizada, aquele arquétipo que você projetou no outro. É isso que acontece. Então, veja, nessa hora, olha aí, conflito entre os casais, quando a mulher ou o homem continuam nessa projeção,
Porque simplesmente não integraram dentro de si. Cada um é um, são seres individuais que estão em busca de uma autorrealização psíquica. Uma autorrealização psíquica é a maturidade que chega, que faz com que você, né, se olhe sem medo, não quer dizer que é fácil, mas sem medo, para poder, então, olhar para o outro e ver o outro, não a imagem projetada. Acho que fica bem claro, né? Aí eu coloquei até aqui, mas como sair mesmo desse círculo vicioso? Não tem outro jeito. Primeira coisa, trabalhar nessa diferenciação entre a imagem interna do arquétipo, né, da força arquetípica que ela tem, e a pessoa externa. Então, esse é a cereja do bolo de toda terapia, tá certo? Todo o processo terapêutico. Tem uma pergunta interessante, que quando a gente cria uma imagem, geralmente ela está baseada no nosso narcisismo, né? Que aquela imagem, ela tem a ver com o meu narcisismo, o que eu projetei, o que eu imagino, etc., né? E tem uma coisa interessante, vou dar um exemplo bem concreto, né? Estou trabalhando com uma pessoa que está se separando, e essa pessoa, o casamento não estava mais funcionando, só que esse marido, quando vai embora, não vai só embora o marido, ocorre um luto da idealização, um luto da imagem, não é só da partida. Como que fica com isso para você, né? Refletindo um pouco, quando essa imagem desaba, como que é esse luto, viver esse luto de um relacionamento, no caso nosso, viver o luto de um mundo que não existe mais, né? Eu quero sair na rua sem máscara, não sei o quê, blá, 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 e aí eu idealizo o mundo, chego lá fora, dou de cara com pandemia, e aí desmorono. Como que é esse processo da desidealização, desse luto da imagem? Então, Jovi, a Emma fala uma coisa muito interessante, ela diz assim, trabalhar com essas projeções, né, idealizadas, etc., etc., não tem como escapar da frustração, não tem como. Então, como que a gente trabalha uma frustração, né? É o que você acabou de falar, eu idealizei, o cara não deu conta, o relacionamento terminou, ele foi embora, fica um buraco vazio, aí volta para ela, né? Volta para ela e volta para ele, claro, nós estamos falando dos dois, um buraco existencial, né? Onde foi mesmo que eu errei? Por que ele me abandonou? Ou vice-versa? É um luto, né? O luto vai vir com culpa, raiva. Vem tudo. Então, assim, são processos. Eu percebo muito isso. E estimulo, inclusive, sabe, Jovi? Porque acho que para esgotar qualquer coisa, não adianta pôr, né, o chantilly, como eu brinco com os alunos lá, em cima daquilo. Tem que abrir aquilo. A M para sair. A raiva tem que ser manifestada. Ela tem que se entregar nessa dor. Não adianta querer disfarçar, não adianta querer, não, estou ótima, ai, graças a Deus foi embora. Não, porque ali tem um luto acontecendo, mas um luto duplo, como você disse, o luto da relação, porque é um, outro, e o terceiro elemento é o relacionamento. Esse luto, ele tem que ser passado por todas as partes. O relacionamento termina, agora, e eu? Eu também acabo, porque eu também vivia só nisso, né? Onde eu estou? Então, tira a frustração, volta para si e usa desse esgotamento, agora sim, com criatividade, né? Porque a criatividade faz parte da nossa feminilidade, da mulher. A mulher não tem um tempero, vou dar um exemplo aqui, não tem um tempero X, ela cria um outro e vai ficar tão bom quanto. Não deu certo com aquele, claro, não é assim, simplesmente vou no mercado e compro outro tempero. Não vou pegar outro parceiro assim e vou colocar no lugar, porque vai acontecer a mesma coisa, não é? Então, ela tem que entrar nessa dor, ela tem que esgotar, ela tem que perceber o que foi que dentro dela morreu com essa partida. Ou que nunca ela vivenciou. Na realidade, talvez perpasse por aí. O que eu nunca vivenciei em mim e que estava só no outro?
que eu projetei só no outro. E quando ele vai embora, eu desmorono. Então, a gente trabalha etapas, sabe, Jovi? Muito, muito profundamente, porque não tem como pular parte. Não é um jogo de videogame que você pula fase. Quer dizer, você vai pular a fase desde que você esgotou aqueles sentimentos, aquelas emoções, olhando para essa dor, olhando para essa sombra. Aí tem vários exercícios, né, que a gente faz para essa tomada de consciência. Mas eu pego muita gente que nega, entra no mecanismo de negação, muitas vezes, né? Tem vários mecanismos de defesa aí. A raiva é externar aquilo que, né, é visceral, é primal. Não tem como a gente pular essa parte. E você sabe que a maior dificuldade é vivenciar a raiva. Vou te dar um exemplo, para vocês todos, né, aliás. Outro dia eu estava trabalhando numa separação daquele casamento super ideal, em princípio, ou idealizado, né? E essa pessoa foi traída, tá certo? O que é muito comum, né? Hoje em dia nem se fale. Então, assim, as pessoas não lidam mais com frustração ou com conflitos, é mais fácil ter o escape, né? Então, vamos ali, a gente resolve por aqui. E é claro que isso não deu certo para essa pessoa em especial e ela rompeu. Rompeu e rompeu feio, coisa que ninguém esperava, nem ela própria, que ela tivesse essa coragem. E é claro que ela veio para terapia, etc., e a gente foi trabalhando, e eu vendo ali ela, assim, conseguindo fazer esse processo do choro, do luto, muito bem. Mas, de vez em quando, ela trazia assim para mim, Leide, mas de vez em quando me vem uma raiva, que eu tenho vontade de matar, quando eu lembro das coisas que, né, o parceiro fez que não precisava ter feito, ou não precisava ter ido por aí, não importa. Falei, não, nós vamos voltar para você. Ele já fez, deixa ele lá, porque essa é uma questão dele, né? Tudo bem que isso reverberou em você. Mas eu fiz ela integrar algumas partes, né? Tem um exercício que a gente trabalha na Transpessoal que se chama Integrando Partes. Nós vamos recortar esta raiva que você de vez em quando entra, que você diz que te faz mal, que você não queria estar sentindo isso, porque é feio sentir raiva, inclusive, né? Mas, enfim, não é bom, não é bonito. E ela é uma pessoa extremamente ética, faz, né, direito, então é um perfil assim. E aí, óbvio, quando eu disse, vai entrar nesta sala, é um recurso que a gente usa, que trabalha bem no imaginário e no nível muito profundo do inconsciente. Eu não dou chance, eu falo, eu vou contar de 1 a 3 e vai entrar nesta sala, neste quarto, onde quer que você esteja, que seja um ambiente seguro para você, no seu imaginário, vai entrar esta parte, que é a sombra, né? Com muita raiva. Quem é? 1, 2, 3. Pá, quem entrou aí? Uma bruxa horrorosa, daquelas toda desgranhada, e eu, ai, que maravilha, eu pensei. Ela, não, mas eu não posso olhar para essa bruxa de jeito nenhum, eu não posso. Por que você não pode? Ela é muito feia. Aí a gente foi trabalhando. Dá para se aproximar um pouquinho, olha para ela, vê se é possível já olhar. Olha como o inconsciente é maravilhoso, né? Não, ainda não dá. Ok, então eu vou chamar um outro personagem, nós vamos convidar um outro personagem que pode fazer esse diálogo, porque essa bruxa apareceu, ela tem algo a te dizer. Você concorda? Sim, concordo, mas eu não quero olhar. 1, 2, 3, apareceu, sabe quem? A Pocahontas. Quem é a Pocahontas? A menina, muito serelepe, muito ativa, dinâmica, que vai, que não tem medo, que isso, que é ela. A parte dela idealizada, né? E aí nós fizemos um diálogo lindo. E ela entendeu tudo. Então, veja, por que eu estou contando isso? Porque este ânimo dela estava muito enfurecido. Tá certo? Muito enfurecido. E apareceu como uma bruxa. Mas como que eu vou olhar para isso? Eu não sou assim. Eu tenho que ser a Pocahontas. Então, vai meio por aí, você entende?
tudo isso para explicar, né, para tentar trazer para você um pouco do trabalho, como desenvolver isso, como trabalhar. E aí, depois disso, não é que zerou plenamente, de vez em quando, claro, faz parte do processo, um retorno desses sentimentos mais sombrios, mais... E tem que deixar ele acolher, não tem o que fazer. Ok, está tudo bem também. É bom também sentir raiva, né? Se decepcionar, se frustrar, porque perdeu, caiu o castelo de cristal que era. Agora nós vamos ter que criar outro castelinho aí, né? Tá certo? Será que eu respondi? Acho que sim. Foi muito bom. Eu vou colocar o restante das imagens. A gente parou nas Está acabando. Está acabando. Depois a gente tem as perguntas dos convidados aqui, dos nossos colegas. Bem, você explicou aqui, né? Como sair desse círculo vicioso, trabalhar a diferenciação entre imagem interna e a pessoa externa, desenvolver a dimensão que encontra-se dentro e não fora de nós, com a grandeza interior da mulher e do homem que somos. Assim, os arquétipos se integram e não mais nos possuem. Acho que fica claro, né? Ficou. Bom, selfie, si mesmo, anima, ânimos realizados. Então, veja, toda essa história, toda essa trajetória, toda essa jornada interior, para chegar onde? Para chegar no self. O self, então, é esse centro máximo do psiquismo, né? É o Senhor, é o nosso eu superior, é o nosso eu mais essencial, mais puro, mais profundo. E a gente, então, quando integra esses princípios, e eles passam, então, a atuar e saem finalmente, como eu escrevi aqui, depois de duras lutas, desfazendo-se as personificações da ânima e do ânimos. Então, veja, o ânimos e a ânima vão deixar de existir? Claro que não, mas eles deixam de estarem personificados, porque a gente personifica eles. Então, nós temos que usar o que deles? As potências. Tudo aquilo que ele vem e nos traz, que eles nos possibilitam. Mas a partir do momento que você só personifica, ou seja, você põe na figura de um homem, você põe na figura do pai, você põe na figura, sei lá, do amigo, né? Você está idealizando, você está personificando aquilo que, na realidade, tinha que estar dentro de você. E o outro com o dele. Então, juntos, aí sim, dá um samba bom, né? Dá uma coisa... uma integração muito, muito boa, aí os casais param de se competir entre si. Então, o inconsciente, né, ele muda de aspecto e aparece de uma forma simbólica, que é o self, ou si mesmo, que é o núcleo da psique, como eu disse. Indo além do que? Das fragmentações, surgem, portanto, aquele self que ela disse lá atrás, da vontade, do significado maior, dos valores maiores. Ele vai para esse lugar, né? A pessoa sai do fragmento e acessa e abarca saídas, e o indivíduo, então, torna-se ele mesmo. Então, veja que é um percurso, né? A gente nasce com os arquétipos em potência. Eles vão sendo startados, vamos pensar assim, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa personalidade, os nossos relacionamentos, para voltar para si mesmo, que é onde você que tem que dar conta. É isso. E composto, né? Coisa. Você pode falar um pouco mais desse casamento alquímico interior? Como que seria isso? Então, vamos lá. Quando você olha para todas essas potências, né, vou falar de mim, de mulher, sim. Você olha para essa potência desse masculino que você traz, e você faz as pazes, você se mistura com essas potências, num corpo feminino, numa mulher, vivendo a feminilidade dela, com os princípios femininos, casando com este ânimos, é uma alquimia que é como sair do chumbo para o ouro, né? Porque a alquimia preconiza isso, você trabalhar desse inconsciente sombrio ao seu self,
a forma mais primordial de realização. Isso é um casamento alquímico, você deixa de usar desses atributos projetados e integra eles na sua própria vida. Então, você casou-se com seu próprio ânimos. Esse seria o casamento alquímico, né? A perfeição, do chumbo ao ouro, da sombra para a luz. Então, eu vou deixar de ter componentes sombrios? Não, mas eu vou estar plenamente consciente de quando eu estou fazendo essa projeção ou quando eu estou, né, delegando ao outro aquilo que eu poderia realizar. É nesse sentido. Muito interessante. Não Pode é? mudar? Pode. Ah, tem a bibliografia. Espera aí, acabou mesmo? Acabou, né? Bom, você Tá. colocando composto do inconsciente e inconsciente, incluindo aspectos de Isso, luz e sombra. Que isso. eu perguntei do casamento, né? E aqui tem Aham. os livros. Teve o Wagner perguntou se dá para colocar a tela toda. A gente tentou, Wagner, mas o Pois é. aplicativo não deu resposta. Então, mas foi bom a conversa. E aqui está você. Ô, Jovi, volta um pouquinho na sugestão de leitura, que tem Tá. uma frase do Jung, que eu acho que Lindo. né, porque a gente, acho que deu para vocês perceberem a jornada, né? A grande jornada. Nós saímos da pura projeção para chegar nessa autorrealização aí, vamos dizer. Então, ele diz assim, ó, o que aceito, isto desculpa, para a minha alma. Vai, oh, meu Deus, está ruim aqui, não estou enxergando direito. Posso ler? Pode, está melhor para você? Lê aí, Jovi. O que aceito, isto vai para a parte da minha alma que conheço. O que rejeito, vai para a parte da minha alma que desconheço. Jung. Simples assim. Então, tudo que nós não queremos, né, reconhecer, ver, integrar, vai ficar no aspecto sombrio e vai nos dominar. A sombra sempre vai nos guiar à medida que nós não a integramos, né? Então, eu coloquei alguns livros aí para quem quiser aprofundar, e quem quiser fazer perguntas, quem quiser meu contato, aí põe nessa última tela aí, por favor. Tem aí meus contatos. E eu sou muito... de abrir para as perguntas, Leide, você está no Instagram também, não está? Não coloquei. É isso, o Instagram seu é @humanitates _transpessoal. Legal. E tem aqui seu telefone, o site é www.humanitates.com. Eu coloquei também na rodapé do vídeo. E antes das perguntas, vamos conversar um pouco aqui, que é uma coisa legal da nossa conversa. Olha, a gente está com uma média de 25, 26 entrando e saindo nessa conversa, muito legal. Pessoal, a gente está dentro desse aplicativo aqui, que é o YouTube, e ele funciona de um jeito, que é o compartilhamento. Então, quem está gostando da nossa conversa, quer que outras pessoas fiquem sabendo, é só clicar lá no botãozinho compartilhar, e aí quanto mais compartilhado o vídeo, mais joinha, né, mais like você coloca, primeira coisa, se inscreveu no canal, colocou o sininho, aí ele vai ver, nossa, esse canal é interessante. Depois você compartilha, dá o like, o vídeo fica sendo visualizado durante muito mais tempo, ele fica subindo no nosso timeline. Então, é uma troca energética aí nossa, né? Se inscrever, clicar, compartilhar, curtir, levar esse conhecimento para outras pessoas, e isso é muito, muito legal nesse momento, né? Que a gente está atravessando, fazer essa rede de saberes, né? E aqui abaixo, na rodapé, está o www.humanitates.com. Leide, tem muitas perguntas, viu? Eu só queria que, antes das perguntas, você pudesse falar. Você está com um curso seu online também, né? Eu fiz dessa forma, Jovi. Antigamente, eu dava o curso introdutório à psicologia transpessoal presencial. Era um dia inteiro onde eu dava a essência da transpessoal, da teoria, do alcance, da abordagem, como funciona, da metodologia, enfim.
E agora eu criei, achei muito legal, porque muitas pessoas me pediam, puxa, mas eu sou do Pará, eu vou aí fazer o curso um dia? Não, né? Então, eu aproveitei essa onda aí da pandemia e acabei criando esse curso, ficou bem legal, porque eu coloquei ele em 3 horas de aula gravada e mais aquele bônus de mais 3 lives que eu fiz bem bacanas, de 1 hora e pouco cada uma, onde eu destrincho toda a proposta da Transpessoal. Então, esse curso, ele está no Hotmart, né? Quem quiser, é só entrar lá onde mesmo? No Instagram. E lá na bio tem o link que já direciona direto para esse curso. Maravilha. Ele é uma no introdução, né, Juvi? Isso. Maravilha. E quem gostou de você, né, gostou da sua aula e curtiu a sua energia e o seu jeito de explicar, é ir na bio do Instagram, clicar, já dá o acesso a esse curso introdutório que você gravou. E você também vai ter o curso no segundo semestre, né? Isso. Que aí é a formação do Transpessoal. Isso. Aí a formação é para todos aqueles que queiram se aprofundar nas ferramentas, primeiro em toda a teoria que embasa e fundamenta a transpessoal, e aí eu elejo sempre algumas ferramentas, algumas técnicas que eu julgo assim serem de profundo alcance, na qual você está comigo, né, Jovi, na bioenergética, para a gente capacitar. Então, é um curso de muita transformação, né, os alunos nossos queridos que estão aí, nossos, meus e seus, né, eles sempre nos prestigiam, eles falam muito que a vida deles mudaram de verdade, muita gente que estava fazendo transição de carreira e precisava de uma fundamentação mais do psiquismo, né, que é a minha praia, então eu compartilho tudo que eu sei. Eu e você somos muito parecidos, eu não fico com nada na minha manga, mesmo porque a manga nem cabe, né, porque se a gente for por tudo, não dá. Então, a gente é muito assim, de doar mesmo, né, compartilhar, porque o que adianta ficar o conhecimento comigo? Eu quero mais é que todo mundo seja feliz, né, bem realizado nos seus ânimos e ânima aí, no seu self, aliás. Então, a gente tem esse curso que eu estou lançando também, na qual eu coloquei eu tive essa brilhante ideia, viu, Jovi, de colocar como um pré-requisito para a formação, como eu mudei, porque ele também vai ser online, mas vai ser ao vivo pelo Zoom, né, com aulas uma vez por mês, e no final contemplando alguns encontros presenciais para treinamento. Porque aí, olha, gente, sinceramente, quem oferecer curso de capacitação e formação na área de terapia que não tenha treinamento presencial, desculpa. Eu sou das antigas, eu acho que não dá para fazer tudo, né, só online, você sabe disso. Então, a gente colocou esse curso, o introdutório, como um pré-requisito, que a pessoa já chega com bastante informação e se aprofunda, né, e faz a formação. Esse vai começar no final de agosto, primeira aula inaugural para integração e etc., e depois, em setembro, a gente inicia a turma, assim eu espero, assim eu desejo muito, Sim. né? A gente está aqui com um amigo, o Arthur foi quem me apresentou a Leide, ele está dando aqui boa noite, queridos, ouvindo atentamente esses preciosos conhecimentos. O Arthur também dá aula. O Arthur também é parceiro. Muito legal, ele foi minha ponte para chegar até você, foi um encontro potente. Arthur, um beijão. Rosângela, Leide, atendi uma cliente viúva, muito cedo e com 2 filhos pequenos para criar. Sempre falou, agora sou seu pai e mãe. Hoje sozinha há 10 anos. Nesse caso, como posso identificar ânimos e ânima? Então, uma ótima pergunta, né? Ou seja, ela teve ali que, de verdade, né, ao perder esse marido, ela teve que colocar o ânimos dela muito, muito fortemente para dar conta. Porque não vamos esquecer, então, né? Não vamos misturar as estações. Homem tem uma psicologia, mulher outra. O ânimos tem características muito peculiares de ação no mundo, de força, de potência, de lógica, de racionalidade. Imagine você, né, com 10, essa moça, aliás, com 2 filhos para criar e etc., ela teve que lançar mão desse ânimos fortemente,
mas ela também não deixou de ser a mãe, o feminino, que acolheu, que chorou, que suportou, que, né, enfim, ela fala, eu sou pai e mãe. Agora, ela precisa, né, olhar para ela de volta, porque eu acho que esse luto e essa demanda, com certeza, não deu muito tempo e espaço para ela cuidar dela. Então, ela pode, né, recolher um pouco esse ânimo no sentido não dela deixar de ter ação no mundo que ela precisa, mas ela precisa trabalhar esse feminino mais ferido, né, mais fragilizado, que ficou ali meio escondidinho. Então, ela pode fazer esse equilíbrio tranquilamente. É lindo isso, sabe, Jovi? Como que era o nome dela, a moça que Ela chama acreditou? Rosângela, é de Presidente Prudente, se não me engano, Então, ela tá, fez o FT viu? com a gente lá em Presidente Prudente, eu lembro dela. Ah, legal. Viu, Rosângela? Então, veja, a gente, mesmo com a demanda muito potente em algum momento, a gente lança a mão do arquétipo, porque o arquétipo são forças inscritas no nosso inconsciente, e eles vêm para nos ajudar. Agora, se você ficar identificada com ele, aí começa a atrapalhar, né? Aí começa ela a não cuidar mais dela e ficar só na função como paterna e materna. Ela precisa agora voltar para ela resgatar o feminino dela, porque não é só que ela precise de um outro parceiro, mas ela precisa se aliviar, né? Ela precisa estar mais tranquila com ela. E ela não vai deixar de ter a força para criar esses filhos. Mas que tal arrumar um parceiro? Como pode ser mais leve, mais divertido, né, Jovi? Ela é de Assis, ela escreveu aqui, eu lembro de você. O César, esse é um tema que tem me ajudado muito a trabalhar com um grupo só de homens. E eu escutei a fala do César, né? E eu estou trabalhando com um grupo que é um processo de meditação, muito nesse aspecto de olhar para o casamento alquímico, para o casamento interior, né? Que é mais na meditação, no chakra cardíaco, como que a gente está unificando as polaridades, tá. E eu escutei a fala dele. E ele trouxe esse texto, eu falei, nossa, seria muito bom a Leide falar desse texto. Então, César, você que disparou aí o convite, bem-vindo. E o que você tem a dizer, hein, Leide? Você tem experiência com mulheres, mas como é que é essa coisa com os homens? Bom, o César eu sempre impulsionei, sempre estimulei, porque lembra que eu falei daquela autora Jean Shinoda Bolen? Ela que lançou, ela é uma junguiana de carteirinha, psiquiatra, e ela lançou o livro que me ajudou muito, porque ela atende mulheres e ela descreveu cada mulher sob a força de cada arquétipo das 7 deusas. Então, nós temos tudo isso internalizado, assim como os homens. Aí ela sentiu a necessidade de trabalhar com os homens, né, também na mesma proposta, e ela dissecou cada arquétipo dos deuses. Então, tem Apolo, tem Zeus, tem Hermes, tem vários deuses, guiando o psiquismo do homem, porque, como eu disse, o psiquismo do homem é um e da mulher é outra. Agora, isso é maravilhoso que o César está encabeçando, e você também, Jovi, por quê? Porque os homens ainda precisam ser puxados, ainda precisam ser convidados, e existe uma barreira cultural muito grande, a gente sabe disso. Então, os homens sofrem calados, sofrem sozinhos, não se abrem, no máximo agora estão buscando uma terapia, né, mas fica só ali. Então, quer dizer, trazer eles para um círculo e eles entenderem que é natural esse trabalho, né, de se resgatarem, de se autoapoiarem, eu acho maravilhoso. E esse livro, ele ajuda muito, é muito legal. Eu acho que de 2 anos não, de uns 4 anos para cá, era assim, 90% mulheres, 10% homem. E começou para mim mudar, tipo, de ter 80% homens. Mas por quê? Eu percebia, eu percebia que quando essas mulheres começam a se apropriar dessa iniciativa, de falar, ó, isso é sua parte, eu não vou fazer, aí tem a separação. Eles vêm com essa frustração, tipo, o que eu fiz, o que aconteceu? E você vai trabalhando nesse aspecto, olha, o que você está ali, né? Por que essa pessoa não correspondeu e que ela percebeu que você não ia corresponder, então ela decidiu ficar sozinha.
Como que você vai entrar em contato com isso agora? E tem um documentário bonito que chama O Silêncio dos O Homens, né? Silêncio dos Homens, maravilhoso. É muito legal. E eu tive Muito. uma pessoa que assistiu com o filho. Foi um trabalho tão assim, falou, não vou assistir isso com meu filho, porque eu não quero que ele demore tanto tempo para cair a Claro, ficha assim. É muito claro. legal. Então aí, César, parabéns, continue aí o seu trabalho. Que mais? Bom, tem mais gente, hein? Maria Cristina. Gratidão imensa por tanta disposição de vocês de compartilhar conhecimentos tão valiosos. Matei a saudade das aulas incríveis do curso de transpessoal. Delícia estar aqui com vocês. Um beijo. Obrigada, Eles Cris. estão se Ela também está contando aqui. trabalhando com mulheres, com feminino. Ela também fez. Ah, eu não falei do workshop, Jovi. Posso falar? Pode. Tá, então ao vivo. Então, baseado nisso, né, nesses estudos todos que eu venho desenvolvendo, como eu falei, né, desde 23 anos atrás, nós criamos um workshop que era uma imersão, ainda é, uma imersão de um final de semana inteiro para trabalhar todos os arquétipos baseado nesse livro, inclusive, não só nesse, mas nesse psiquismo montado aí à base desses arquétipos, onde as mulheres vêm, aí eu só faço com mulheres, porque eu tentei até fazer já de cara com homem e mulher, não deu certo, é legal que os homens façam as mulheres e depois a gente fazer esse casamento alquímico, mas antes fica um pouco confuso o campo, sabe? As mulheres ficam tentando seduzir homens ficam tentando ganhar as mulheres, é uma loucura. Aí eu falei, não, eu vou trabalhar primeiro as mulheres, alguém trabalha os homens e a gente pode vir a trabalhar isso. E vai ter um workshop agora, porque ano passado, por causa da pandemia, eu não consegui fazer. Esse ano a gente já está com umas 14 mulheres inscritas. É um imenso trabalho, assim, uma imersão maravilhosa. As mulheres saem muito felizes, muito transformadas. Várias que estão aí nos assistindo fizeram, que eu sei. E, assim, fica aqui o convite para quem sentir isso, de integrar esses arquétipos. Porque, veja bem, a mulher não tem a ânima, ela já é a ânima, mas ela tem arquétipos que povoam o seu psiquismo e que fazem com que elas ajam no mundo de uma forma ou de outra. E nós temos que fazer as pazes entre elas, porque as deusas guerreiam. E aí nós ficamos no conflito. Ora, mãe, ora, o que eu faço com a minha profissional? Eu não vou ser mãe porque eu vou perder a carreira. E fica essa guerra interna. Então, quando a gente integra todas essas mulheres dentro de nós, fica lindo, porque você, né, aprende que cada hora é a hora de uma. Ou uma, por exemplo, eu adoro falar disso, a Atena, que é a mulher das academias, a intelectual, a né, que é justa, que é da justiça, ela esqueceu o corpo, viu, Jovi? Ela não trabalha, ela é só cabeça. Então, ela precisa de uma Afrodite para salvar ela, para ela olhar para esse corpo, entende? Aí, a Ártemis, que é faca no dente, a mulher que vai para a mata, que defende os animais, que vai para as academias, puxa ferro, esquece da maternidade. E ela sabe que a vida vai passar e ela não vai deixar ninguém. Então, ela precisa da Deméter. E é lindo. Aí a gente faz casamento e no fim, é muito lindo. E no fim a gente faz a integração de todas elas. Bom, o Wagner está aqui, falou que gostou, o Wagner. O Wagner é um fofo. Os enredos do inconsciente. Maravilhoso, Wagner falando. Existe possibilidade de intervenção direto na sombra coletiva? Ou é um trabalho sempre individual e daí reverbera no coletivo? Eu acredito mais nessa segunda possibilidade aí, né? Eu acho que quando a gente trabalha o individual, isso reverbera no coletivo. Porque você trabalhar... Você trabalha. Agora, é assim, né, Jovi, como a gente estava falando outro dia, um trauma coletivo... a gente está num trauma coletivo. Exato. Afeta todos os inconscientes que faz parte desse inconsciente coletivo. Mas cada um vai reagir de uma forma. Claro. Né? Então, a gente o trauma tem que e o drama é diferente, né? Uma coisa é o evento do trauma, outra coisa é o impacto que causa. E aí cada um vai ter um impacto diferente. Não impede de fazer trabalhos coletivos, né? O ano passado eu fiz mais de 10 oficinas de EFT com benefícios emprestados, tinha 20, 30 pessoas que vinham.
trabalhava uma pessoa, o resto tudo se sentia melhor, e agora as oficinas também estou de voluntário no SUS, com as oficinas de TRE, de terça-feira e de quinta. Quem puder, quem quiser, entre em contato comigo, que são trabalhos grupais. A gente pode fazer um trabalho grupal? Sim, mas cada indivíduo, na hora da partilha, ele vai trazer um elemento, ele vai trazer algo que está ali, que é dele, apesar do evento ser coletivo. Exato. É isso mesmo. Por isso que a partilha é tão importante. A gente está aqui, os colegas aqui comentando, muito legal. Bem, muito bom. Elisa, amando o papo gostoso. Elisa. Conhecimento. Ô, Elisa, querida. Elisa é do yoga. Parabéns. Rico. Thalita, muito legal. Gratidão pela partilha de nossas luzes e sombras. A Thalita. Cláudia Rocha. Oi, querida. Parabéns, Jovi. Leide, muito enriquecedora. A Cláudia está sempre por aqui no canal. Obrigado, Cláudia. Obrigada. Adriana Carvalho. A Adriana é dessa turma agora, né? É. Ela está na Corposofia, ela veio para o grupo. Ela é ótima. Curti muito. Com toda certeza, muitas descobertas e aprendizado. Amo os dois mestres. Ó, que bonitinha. Você também é uma mestra. Todo mundo é mestre. Arthur, lindos. Beijos. Você também é lindo. Nosso querido. Adriana, Arthur, mandando um beijo para o Arthur. Gratidão, César. Maravilhoso encontro. Que lindo. Vamos lá, tem perguntas, hein? Wagner. Suas perguntas estão ótimas, Wagner. Wagner pergunta: como fica a formação de ânimos e ânima na homossexualidade? Essa pergunta que eu falei que iam fazer. Então você responde, Jovi. Você é melhor que Você é muito mais bem preparado que eu confesso. Eu confesso que eu sou limitada nesse quesito. Mas você tem bastante repertório da imagem, né? Eu acho que a gente está falando, né, Leide? O que você está trazendo são princípios, né, de organização psíquicas e de autorregulação. O tempo todo ali, né? Essa imagem. Me veio aqui enquanto você falava. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu estava trabalhando com uma pessoa terminal, e aí eu tinha que estar conectado muito com o meu feminino, a minha mãe acolhedora, que é uma pessoa muito fragilizada no hospital, extremamente fragilizada. E ali eu percebi que ela não ia durar muito tempo, mas a família estava dizendo assim, a culpa é do médico, a culpa é do hospital. E eu conectei com ela, falei, gente, ela está querendo dizer para mim aqui que não tá rolando esse pessoal. Não é isso que ela está buscando, ela está buscando um descanso, por isso que ela me mandou me chamar. Aí eu me conectei, eu falei, olha, conversei com a família. Ela queria ir Sim, embora. estava nítido, eu percebia, o olhar, enfim, eu conhecia ela, né, de outros momentos. E aí eu fui muito sincero com a família, eu falei, olha, eu estou percebendo, acompanho ela há um tempo, que ela está mais se desligando e se despedindo do que querendo lutar por algo aqui. Mas eu falei isso com muita cautela, eu falei, meu Deus, o que eu estou falando, né, uma coisa tão séria. Meu corpo muito grounding, né? Eu tremia ali, óbvio, né? Porque eu tô dando notícia de morte. Ela levanta a mão no balão de oxigênio. Eu falei, agora ela me bate e ela me beija, né? Ela pegou a mãozinha, colocou minha mão perto dela, do rosto dela, e falou dentro do tubo, né? Muito obrigado. Uau! E aí eu fui e contei isso para uma amiga minha que estuda as deusas há muitos anos também. Ela falou, nossa, Joviniano, você está ligado a uma imagem muito bonita, que são as parteiras de Perséfone. Ai, que lindo. Perséfone também tem suas parteiras, que vão fazer a transição do Hades. E eu falei, nossa, e aquilo fez tanto sentido para mim. Falei, nossa, então eu estou conectado. É um parto, é uma transição. Mas, Joviniano, você não é homem, gato, papá, o hormônio não é masculino, etc. Naquele momento, eu estava conectado com essa imagem. E para mim foi tão... Na hora que falou isso, meu sistema nervoso relaxou. Falei, uau, é isso. É isso aí. É isso. E é isso que você falou, Jovi, o Wagner, né, que eu acho que perguntou. Wagner perguntou. Eu compreendo assim, né? Uma coisa é o princípio e outra é o gênero, a gente já sabe. O então, gênero assim, como construção social, construção histórica. Exatamente. Então, quer dizer, não importa se está, né, neste gênero masculino, olha a sua ânima, ela pulou na sua frente naquele momento, né? Ela pulou na sua frente. E quando você precisa de uma força, de um ground, eu vejo um joviniano que eu falo, ui, lá vem! Uma potência, assim, muito, né, muito integrada.
Então, eu acho que essa construção, essa força aí, ela existe, não importa, né, se a pessoa é homossexual ou deixa de ser. Ela está ali. Interessante. Que aí eu acho que é o que está rolando muito agora, por exemplo, né, na questão da transexualidade, tem pessoas que estão especialistas em atender a trans. Aqui em Campinas tem uma grande amiga, quando eu percebo, eu estava acompanhando um casal na transição, né, um casal trans, e eu percebi, gente, eu estou num momento que eu estou muito identificado com uma das pessoas, eu vou pedir ajuda aos universitários. E ela trouxe uma sabedoria tão interessante que ela atendeu a outra pessoa da relação, né, que estava na transição. E foi muito interessante trazer essa mulher, né? Que tinha esse cara aqui que está toda semana falando e dando limite, falando que é importante tal coisa. E chegou uma figura tão maternal, falou assim, vamos ouvir esse casal. Ela colocou os dois ali, né, para fazer possibilidade. E aí aconteceu, por isso que eu te fiz aquela pergunta, foi nesse caso, um luto narcísico da morte do homem da minha vida, da morte da mulher da minha vida, para estar com aquelas pessoas, naquela realidade histórica, com aqueles corpos, com aquela singularidade. Eu acho que é uma contrapartida, né? Quando a gente pensa em ideia, em arquétipo, a gente está com o universal como ideal. Muitas vezes, o ideal, ele mata o possível. A gente tem que olhar... Claro. Isso aqui. Então, esse luto narcísico, e aí chora, fala, tem uma música que você sente que te conecta com essa tristeza. Ela falou, tem uma música. Eu falei, então vamos ouvir essa música, porque é uma despedida. Não existe mais o homem da vida, nunca existiu, né? Mas aí fica fadado que não é mais um homem, vai aparecer na forma de uma mulher, que é uma singularidade. Eu acho que é essa a importância. Vamos pensar na vida. A vida deseja prosseguir o tempo todo, a força da vida, a força da natureza, que o Reich fala, né? Essa força da mãe, ela quer prosseguir. Mas quando ela cresce, quando ela vai, ela não cresce produzindo igualdade, ela cresce na biodiversidade. Exatamente. É lindo isso, né? Exatamente. É lindo isso. Então tem esse lugar de uma força, o elan vital do Bergson, o Orgone, de uma força da vida, um prana que flui. Mas quando ele se manifesta, ele vai numa biodiversidade. Então, como que é a gente conviver com essas biodiversidades, percebendo, olha, eu posso visitar esse momento, eu estou com essa força, e isso não deixa de ser mais homem, mais mulher, menos mulher, claro. Por estar com esses momentos. Não sei se eu respondi, não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Essa história assim, das parteiras eu gosto. É muito lindo, porque ali você se entregou completamente à sua ânima, e ela, né? E ela se manifestou da forma dela. Eu queria só reiterar uma coisa que você falou agora, que é muito importante. Não podemos esquecer que no luto, aí no caso, na perda, né? Seja numa morte física mesmo, ou seja numa separação, o idealizado, né? O arquétipo é o ideal, é o perfeito. A pessoa não. Então, quando ela causa algum desconforto que gera uma separação, que gera isso, como no caso que eu contei, né, de uma traição, etc., a pessoa se frustra, parece que duplamente, né? Primeiro porque cai por terra aquele homem que ela idealizou. Ela falava, inclusive, isso. Eu nunca imaginei que ele fizesse isso comigo. Eu falei, então, né? Agora você está tendo que olhar para isso. E não importa porque aconteceu, né? Aconteceu. Muito legal. Bem, muitos agradecimentos aqui. O Arthur agradecendo, Rosângela, abraços do César para o Arthur, abraços do Arthur para o César, são os homens se amando. Olha que reunião, hein? Os homens se amando, é muito legal, né? Muito César, eu também te amo, o Arthur também, estou amando todo mundo. A Isbela, que é uma querida, muito grata pela preciosidade da contribuição. Amei esse workshop, já virou um workshop aqui. A Elisa fez 2 vezes? As deusas, Elisa Figueiredo fez as deusas. Já fez 2 vezes. Olá, César. Disso. Eles estão aqui. Aqui o César falando na fala dele, fui muito bem impulsionado. Mas eu já estava com isso em mim, sabe? Por causa desse processo de perceber o chakra cardíaco como tem um cientista
que ele fala que o nosso coração é um digitalizador, e ele tem, no nosso e no atrial, né, ele tem uma batida singular. Ninguém bate o coração igual ao outro. Então, assim, esse contato dessa singularidade, né? E aí, nesse centro, assim, me veio isso. Falei, nossa, a gente tem tantos aspectos da sombra que a gente não integrou, aspectos nossos, né? E eu fiquei pensando. E o César, nem vai lembrar, ele deu vários livros. Um dia eu estava dando um curso no Espaço do César, ele deu um livro chamado Celibato e Casamento Interior, Casamento Alquímico. Eu ler esse livro, está aqui comigo, são vários junguianos falando desse texto, ânimo e ânimas, casamento alquímico, e experiências das santas católicas, né? Da Santa Teresa. Santa Teresa tinha o êxtase com Jesus, sim. Que é esse encontro. Teresa de Ávila. Teresa d'Ávila. Esse encontro com o êxtase místico, né? Com o self, com o eu superior, com o eu divino. O eu superior, enfim. Né? E aí ela tem essa experiência que é orgástica, né? Ela descreve um orgasmo ali. E fala, nossa, como que é linda essa possibilidade de a gente poder se encontrar, e o orgasmo é sempre seu. O orgasmo é sempre seu. É verdade. Né? Se a gente vai com essa projeção que a outra pessoa tem o poder de me dar orgasmo, etc., etc., gente, vai ser uma frustração total. Então, essa possibilidade do orgasmo é o encontro potente e a capacidade da entrega. Quanto mais a gente está trabalhando esses aspectos, né, Leide, mais o encontro vai ser potente, mais a entrega vai ser possível. Mais vai ser real, né? Mais vai ser verdadeiro esse encontro. Porque, olha, aí, né... E é a maturidade, viu, Jovi, que traz isso. Não adianta você querer que um adolescente vivencie dessa forma, né? Então, às vezes, eu fico olhando, né? Porque como eu trabalho muito com mulheres, então eu atendo mulheres adolescentes e mulheres maduras, enfim, todas as idades. E aí eu escuto as meninas, né, de 20 e poucos, falando, não, mas por que não pode ser assim? Porque agora esses homens estão muito folgados, que vão para... Nossa Senhora, então é uma guerra. Eu falo, calma, muita calma, porque os homens não sabem mais o que eles fazem, né? Tá uma loucura essa guerra do sexo. A gente tem que integrar, não guerrear. Para tudo, porque aí elas ficam frustradas, porque aí não encontra o menino, porque aí parou, primeiro se encontra. Vamos nos encontrar. Adoro trabalhar com adolescente, porque eles também são rápidos, viu? Eles entendem rápido. Muito legal. Né? Tem os agradecimentos, Wagner, obrigado pelos ensinamentos, muito bom, deu para matar saudades um pouquinho. Ah, delícia, Wagner, venha fazer o nosso novo curso com os módulos que você não conhece. Venha. O Alisson, gratidão, foi lindo, adorei as reflexões, aprendendo muito. Um abraço grande em vocês dois. Outro enorme. Obrigada. O Arthur, a música como ferramenta transpessoal oferece campos para equalização em grupo. No curso trabalhamos essas técnicas, pensando na questão de grupo, trabalho grupal. Muito bom. O Arthur foi meu professor também no curso de Valores Humanos, trabalha muito bem a música. Muito. Enfim, muito lindo, gente, ter vocês aqui. Muito obrigada. Adoro esse aplicativo, que ele não derruba a gente igual o Instagram, a gente vai falando e a gente fala até cansar. É por isso? Eu não sabia. Por isso. Porque você pode entrar via Instagram direto, eu não entendo nada. A gente pode, mas o aplicativo do Instagram, de um determinado momento, ele derruba, né, a sua live. É que nem no Instagram. O Instagram passou de uma hora, cai. E aqui não. Aqui a gente vai falando, e a gente que decide a hora que termina. Leide, a gente já está com um tempo bom, muitas perguntas respondidas. Né? Você gostaria de dar uma mensagem antes de você encerrar? Olha, Jovi, eu acho que assim, não sei se é uma mensagem, mas é quase que um apelo, né? Eu estava falando disso agorinha. Eu intenciono muito, né, dentro da minha ação no mundo, vamos dizer, que a consciência desperte. Eu sei que a minha missão é essa, que a grande consciência se revele e desperte. Mas para que isso aconteça, é muito importante mesmo que a gente olhe para esse homem, para essa mulher, pegando o nosso gancho aqui do nosso papo, né? Para que a gente saia desse conflito, para que a gente saia dessa guerra, que a gente se renda ao amor, que a gente se renda ao exercício amoroso. Não digo nem ao amor, porque ele é tão vasto
e é tão profundo que eu não sei se a gente tem ainda, já, né, essa condição, mas ao exercício da partilha através da energia amorosa. Eu desejo que todos nós, em plena pandemia, em plena revisão de valores, que a gente olhe mais para isso, com mais carinho, com mais cuidado. E eu só acredito nisso, de verdade, quando a gente faz esse casamento com o nosso oposto complementar, né? Que aí a gente tem mais essa condição aí de um coração mais leve. É isso que eu quero deixar aqui hoje. Muito grato, querida, pela sua confiança. Seja sempre Obrigada bem-vinda também. aqui no canal. Eu Gente, que muito agradeço. grato. E aí é Eu que isso. agradeço. Um beijo para todos. Um beijo, queridão. Até Todas, breve. todos. Até breve. De madrugada a gente se fala, tá? Eu sei, você é uma coruja igual eu. Um beijão. Um beijo. Tchau, tchau.